Minha família tem um negócio, tem uma empresa e há irmãos que recebem determinadas vantagens em detrimento de outros. E, eventualmente, eu sou um desses irmãos que fica para trás. Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD. Hoje vamos conversar sobre esse tema que volta e meia aparece para mim, às vezes num momento em que o óbito já aconteceu e as pessoas agora querem correr atrás de ajustes de herança, às vezes durante a ocorrência desses desequilíbrios, quando eventualmente as pessoas se dão conta de que algo está acontecendo e de que elas querem refletir, entender e eventualmente se prevenir a respeito de determinadas consequências, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender que é assim, pedra fundamental disso aqui, pedra fundamental, estar acompanhado de um advogado que seja especialista no tema. Isso aqui é inegociável, tá? Se propor a fazer um determinado trabalho e ser especialista no tema são coisas diferentes, tá? E temos poucos especialistas nesse sentido que eu estou falando. Tá? Então, isso é inegociável. Eu sei que você pode estar vindo aqui ver esse vídeo e não é advogado, e ótimo, parabéns pela sua iniciativa, mas na hora de se proteger efetivamente, não se engane, tá? Não se engane achando que o seu conhecimento colhido a partir de um vídeo de YouTube vai substituir o conhecimento de anos e anos de estudo de um profissional que estudou a teoria e vivencia a prática e tem o traquejo para desenhar as devidas soluções, ok? Dito isso, muito importante é a gente pensar na devida formalização ou pelo menos na coleta de indícios do que está acontecendo hoje. Por que eu falo nesse sentido? Porque a gente pode estar falando da seguinte maneira: vai acontecer a doação de um imóvel para uma determinada pessoa. A doação do imóvel, em regra, temos exceções, mas a regra é essa, no nosso ordenamento jurídico, como é que ela vai acontecer? Ela vai ter que transitar por documentos públicos e depois vai ter que ingressar no registro público, não é verdade? Agora, e se papai paga o financiamento para o filho? Ou se papai transfere o dinheiro direto para a conta do filho e no documento de compra consta o filho como comprador? Eu terei questionamentos aqui, o colega mais atento ele vai pensar assim, calma lá, mas isso para a Receita Federal pode dar problema. Isso é um outro tema, eu estou falando aqui de sucessão, estou falando de desequilíbrio entre os filhos, tá? E não estou negando esses problemas, eu só estou compartimentando o assunto, tá? Eu posso ter formas de aquisição que elas vão fazer com que a minha discussão desse desequilíbrio fique muito prejudicada. A questão de financiamento, construção, aquisições menores ou aquisições fracionadas, ela vai fazer com que fique muito difícil para um herdeiro prejudicado num momento posterior olhar lá para trás e falar assim, olha, essa casa ela foi paga pelo meu pai. Esse financiamento imobiliário que aconteceu durante 10 anos, foi meu pai que pagou tudo. Como é que vai comprovar isso? Como é que vai comprovar? É impossível a comprovação? Não, não estou falando isso. Estou falando que as aquisições fracionadas elas fazem com que essa comprovação ela passe a ser problemática. É diferente de eu chegar e escritura de doação. Redondo, bonito. Né? Aí eu vou entrar em outra discussão, se há dispensa da colação ou não. Agora, quando eu tenho essas despesas fracionadas, que podem sim, e muitas vezes acontecem em favor de um irmão e em detrimento de outros, e muitas vezes isso nem é um problema no âmbito da família, às vezes existe um irmão que tem um poder aquisitivo menor e os outros irmãos estão ok com isso, com a ajuda que a família dá e ok. Tá? Mas pode ser problemático. E quando é problemático, eu entro nessa discussão, que é esse nosso primeiro aspecto que eu estou trazendo aqui, o aspecto documental. Tá? Então, alerta, né? Para você advogado que tem um caso assim, ou para você cidadão normal, né, que eventualmente se sente numa posição dessa, pode ser sim o momento de conversar com o seu advogado, e você advogado pode ser sim o momento de
apontar para o seu herdeiro, para o seu cliente e falar, olha, essa situação aqui ela te gera um prejuízo potencial. Tá? Obviamente, ninguém está aqui para pregar um cenário ideal que não existe, que muitas vezes você tem situações que acontecem nesse sentido, mas que esse irmão prejudicado não vai querer levar isso a cabo quando seu pai, quando sua mãe ainda estão vivos. Então a questão, ela, na prática, ela pode ser ainda mais complicada do que o aspecto documental, que já não é simples, né? Então tudo isso precisa ser pensado e eventualmente as partes podem chegar à conclusão de que não vale a pena comprar determinadas brigas. Isso é absolutamente comum no âmbito das relações familiares. E também não me entendam mal, eu estou aqui para informar, não estou aqui para estimular litígios, né? Não sou eu que vou falar, não, vá atrás, arrume confusão, não, de jeito nenhum, né? Meu papel aqui é passar um bloco de informação para que você consiga refletir sobre isso e tomar a decisão que você acha melhor para o seu contexto, seja você advogado ou não. Tá? Esse, sem dúvida, é um aspecto muito delicado. Um outro aspecto e aí muito mais óbvio, é a questão da colação. E aí eu vou abordar a colação a partir de duas perspectivas. A mais fácil, vou começar pela mais fácil, porque é mais rápida também. Se eu tenho atos praticados, atos de doação praticados por esse pai, eu estou dizendo pai porque estatisticamente, pela formação da nossa sociedade, é muitas vezes isso que vai acontecer, né? O pai, ele vai doando para o filho e eventualmente tem como... E ele formaliza isso. Se ele formaliza isso, na hora desse inventário, a gente vai olhar para essa doação. E aqui destaco advogado especialista para saber como trazer, quantificar, vai olhar para essa doação e vai fazer o devido equilíbrio dos quinhões, que é o que a gente chama de colação. A gente, né, o Código Civil, o Código de Processo Civil chama de colação. Tá? O que é a colação? A colação nada mais é do que um reequilíbrio dos quinhões, em que aqueles valores que foram doados e não foram dispensados da colação vão ser trazidos novamente para esse espólio, somando sempre a legítima. Tá? Ok. Ponto interessante. O que é interessante aqui também? Que se eu não trago nenhuma disposição expressa de dispensa à colação, então ele vai ser colacionado. Ah, mas a intenção do pai era beneficiar. O papai tem que fazer as coisas conforme o Código Civil. Se a intenção do papai era beneficiar o filho e ele fez uma doação normal, sem dispensa de colação, vai ser colacionado. Tá? Fim. Outro aspecto, quando a gente traz a colação de forma litigiosa, você pode trazer a colação de forma litigiosa. Como é que isso acontece? Quando você tem, agora lembra da primeira parte desse vídeo, quando você tem a documentação para chegar no momento certo desse processo, desse procedimento especial que é o inventário, e trazer a comprovação desses bens que foram doados anteriormente. Tá? Por isso, eu estou remetendo ao primeiro momento. Porque se você não tiver comprovação, não adianta alegar. Você vai só tumultuar o teu inventário e falar, não, que meu pai adquiriu essa casa, a obra, isso, aquilo. Tá. Cadê a documentação? Ah, não, só estou falando. Então, sabe o que vai acontecer? O juiz vai pedir para a outra parte se manifestar sobre isso. A outra parte provavelmente vai negar. Fim da história. Tá? Então, isso aqui é muito importante também, e nos processos que a gente vê, você vê uma diferença abissal entre o advogado que sabe o que está fazendo e o advogado que está pegando um inventário no ritmo da aventura. Né? O advogado que sabe o que está fazendo, ele tem manifestações mais assertivas. Manifestações que têm por base a lógica do processo de inventário. Qual é a lógica do processo de inventário? Dilação probatória documental. O que significa isso? Que no inventário eu trago o que é provado por meio de documentos. Se eu tenho uma alegação e não tenho como comprovar, tem por que trazer. A não ser que eu tenha, por exemplo, um acordo entre as partes a respeito de uma determinada situação.
Por exemplo, direito de meação. Eu preciso ter uma escritura pública, por exemplo, reconhecendo união estável para que seja reconhecido o direito de meação? Não. Se as partes concordarem, esse direito de meação vai ser reconhecido. Tá? Mas a regra do procedimento de inventário é a dilação probatória documental. O que significa isso? Significa que não adianta eu vir discutir qualquer situação que eu não consiga comprovar com documentos. Certo? Por isso que a primeira parte é tão importante. Eu conseguir, sendo o caso, estando, fazendo sentido no meu contexto, sendo possível, eu colher essa documentação para eventualmente, num momento futuro, lá na frente, conseguir trazer a colação reequilibrando esses quinhões. Tá? Enfim, tema delicado. Tema que é muito importante um advogado experiente. Existem casos em que a experiência gigantesca do advogado ela não se impõe. Vou dar um exemplo com um médico da minha esposa, né? Que era um médico de altíssimo gabarito que fez o parto das minhas 2 filhas. Ele falou o seguinte: qualquer médico faz um parto em que dá tudo certo. Ele falou, nem precisa de médico um parto que dá tudo certo. Direito é a mesma coisa. Quando você pega uma situação redondinha, às vezes um advogado com pouca experiência, recém-formado, que nunca viu aquele tema, às vezes ele vai resolver e vai dar tudo certo. Tá? Agora, existem situações em que é impositiva a presença de uma larga experiência. E no âmbito da nossa área, o litígio, sem dúvida, é uma dessas situações. Se eu tenho litígio, eu preciso de advogado de larga experiência. Se eu tenho litígio envolvendo colação, que é o que eu estou falando aqui, eu preciso de algo além disso, certo? Eu preciso de advogado muito experiente quando eu estou só em um litígio normal. Quando eu estou em um litígio com colação, eu preciso de um advogado muito experiente e altamente qualificado para ele conseguir ir em cada detalhe e, se possível, nem sempre a situação se apresenta assim, orientar essas partes desde antes, para quando chegar lá no inventário, essas partes terem o melhor quadro documental possível para a discussão dessa demanda. Certo? É isso. Espero que tenha conseguido te ajudar. Se você chegou até esse ponto do vídeo, peço que você clique no joinha aqui para ajudar o nosso canal, se inscreva também para receber outros vídeos de discussão técnica de alto nível. Aqui no nosso canal falamos de imposto, mas também falamos de aspectos processuais que envolvem o imposto, porque não conseguimos falar de imposto se não entendermos tudo que vem antes. Então o imposto eu chamo de nível tributário. O nível tributário é o mais alto quando a gente fala de sucessões, o nível de entendimento tributário. Para os colegas profissionais que procuram ir para um nível diferente, que é o nível tributário, vocês podem me acompanhar no Instagram, jonatas.albino_ no final, e eventualmente aplicar a mentoria para fazer parte. Eu analiso cada uma das solicitações com bastante carinho para ver se faz sentido o colega fazer parte do nosso grupo, para que nós possamos levar esse colega a esse outro nível e o colega também possa colaborar com o nosso grupo, fazendo com que o nosso grupo seja cada vez maior, não em termos numéricos, mas em termos de valor de conhecimento. Certo? Espero ter te ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.